Olá, seja bem-vindo no nosso programa que fala de educação. Aqui é Eliana Jorge com vocês. Hoje eu vou entrevistar um professor que eu tenho certeza que quando ele entra assim na sala, boa parte já se estremece e pensa assim, ai meu Deus, danou-se. Carlos Vinícius Nobre Pimenta. Professor Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar de matemática. Obrigado. Estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre matemática, sobre o mundo, sobre as aplicações disso na nossa escola, no dia a dia. Perfeito. Carlos, conta a sua história para nós, para chegar até aqui ao nosso colégio. Porto Seguro, né? Mudou o nome que era no... Colégio Estadual de Porto Seguro. Colégio Estadual de Porto Seguro. Me conte aí sua trajetória. Eu sou nascido em Eunápolis, saí de lá em 2007, fui morar em Juazeiro da Bahia, fazer universidade pública lá. Questões familiares, tive que largar a universidade pública, fui trabalhar em Recife. Terminei na escola particular lá, na universidade particular, o curso de engenharia de produção. Trabalhei lá alguns anos na refinaria Abreu e Lima, até que a refinaria fechou. Trabalhei em empresas menores lá, até que eu decidi seguir o que eu queria de verdade e fui terminar minha formação em matemática, que eu tinha começado e não tinha deixado meio de lado. Dei atenção total, fui terminar minha faculdade em matemática e voltei para cá, né? Quando eu voltei para cá, consegui voltar porque tinha apoio de minha família aqui. Minha mãe é professora aqui do município também. Oh, que legal. Como é o nome dela? Ivonilde. Oh, muito professora bem. de português do Colégio Municipal do Camboa. Vamos trazer ela aqui. Português, hein? Olha, a mãe português e o filho matemática. É a família de professores aí. Que legal. Aí eu voltei para cá, fui trabalhar no Senai primeiro ainda como engenheiro, dando aula no curso de gestão de qualidade lá. Depois comecei a trabalhar com física e matemática em cursinho, um cursinho pré-vestibular mesmo, em Eunápolis. Depois um cursinho preparatório para concurso, voltado a raciocínio lógico, matemática. Quando eu finalizei o meu curso de matemática, eu já estava aprovado no concurso. Eu finalizei no meio de 2018, o concurso foi em 2017, né, final de 2017. Aí quando eu fui aprovado, o Estado atrasou um pouquinho para me chamar, foi o tempo de eu conseguir pegar o diploma. 15 dias antes do Estado me chamar, eu consegui meu diploma. E vim trabalhar aqui no Colégio Modelo, né? Que agora é o Colégio Estadual de Porto Seguro. Estou aí desde 2019, tentando aprender mais como a gente consegue adaptar a matemática para a vida dos jovens aí. Ai, que bom. E existe mesmo esse estigma, não tem? Ah, tem. Por que dividiu? Eu vou ser muito sincera, eu vou falar por mim, né? Eu, quando ensino fundamental, português e matemática, eu tinha o mesmo desempenho. Uhum. Tipo, era mesmo, eu disputava nota, eu sempre fui muito competitiva nesse sentido. Então, se não conseguisse tirar um tipo 9,5, eu já ficava triste. Ninguém cobrava de mim, é importante ressaltar. Porque minha avó não esquentava muito a cabeça, então eu não tinha pai nem mãe para estar em cima. Mas tinha essa coisa de querer ser a líder da classe, para poder dar exemplo e tal. Essa coisa que não existe mais, mudou, é outro conceito, outro blá blá blá. Tudo bem. Mas eu não tinha medo de matemática. O medo da matemática, ele surgiu, eu acho que no ensino médio... Né? Começaram a colocar umas coisas assim, tipo... Rapaz, começou a assustar mais. Será que é isso? Faz sentido isso que eu estou lhe dizendo? Faz sentido. Para mim sempre foi estranho olhar dessa forma. Eu nunca fui um aluno exatamente exemplar. Eu tive problemas na escola ao longo da minha vida. Então, assim, eu não terminei a escola normalmente, eu fiz supletivo, fiz CPA. Caramba, parabéns. E minha família me apoiou depois para eu terminar na escola particular também. Aí eu fiz segundo, terceiro ano numa escola particular em Eunápolis, para eu finalizar e ter chances no vestibular. Eu tinha sido expulso da escola, no IFBA. Conta tudo, o que você aprontou? Olha aí, professor de matemática. Eu era um menino muito difícil no colégio. Não era exatamente essa fase da adolescência, eu estava muito rebelde, fui irresponsável e tal. Acabei sendo expulso lá do IFBA, fiquei sem estudar um tempo.
E aí voltei fazendo supletivo para fazer concurso, estava estudando bastante, minha família reconheceu que eu estava estudando de verdade e resolveu me ajudar e fizeram esforço para eu fazer num colégio particular para terminar. Aí aumentou minhas chances, né? Quando eu voltei a estudar, eu estudei desesperadamente. Eu percebi o quanto eu estava atrasado em relação ao mundo, então eu estudei bastante sem parar. Alguns professores têm um ponto de virada na minha vida na adolescência aí. Que quando eu voltei a estudar, logo no ano que eu estava na escola, tinha iniciado, acho que tinha 3, 4 meses de aula que eu estava na escola de volta, eu tive um problema de saúde, apendicite, que a gente não cuidou rápido, o apêndice estourou, tive início de infecção generalizada. Tá vivo? E aí a gente, no hospital, alguns professores foram me visitar e levar livros para mim de presente. E eu aceitei o desafio de ler quando eu estava internado lá. E isso me fez entrar numa rotina de leitura diferente da minha vida, que eu nunca tinha tido isso. Eu criei uma meta de ler, sei lá, 12 livros por ano e mantive essa meta até hoje, desde essa época. Então, eu consigo fazer mais às vezes, mas respeito o meu mínimo de 12 por ano para me manter bem. Para mim é um alto respeito que eu crio, manter a minha média de 12 livros por ano. Então, eu já tinha uma facilidade com matemática ao longo da minha vida. Depois que eu voltei a estudar aí, eu passei a ter alguma facilidade com outras áreas. Então, para mim foi mais fácil depois passar no vestibular, tal, me desenvolver. E isso também me fez querer ser professor. Minha primeira experiência como professor não foi matemática, foi literatura. Caramba, olha só. Quando eu fui também é um leitor assíduo, tá vendo, né? Foi isso que acabou me ajudando. Quando eu fui morar em Juazeiro, a cidade lá tinha um cursinho municipal, que a seleção era para universitários, em geral. Então eu era estudante de engenharia, mas me inscrevi no cursinho para ser professor, para a vaga de literatura, que a vaga de matemática já estava ocupada. Aí entrei e trabalhei lá 1 ano, mais ou menos, com literatura. E depois que eu tive aquela experiência como professor, aquilo ficou na minha cabeça. Eu saí de lá, fui para Recife trabalhar e tal, mas, assim, a única profissão que eu tinha exercido, o único trabalho que eu tinha exercido em minha vida que tinha me dado prazer, exercendo o trabalho no dia a dia, que eu levantava com vontade de passar o máximo de tempo fazendo aquilo, era dando aula. Aí eu fui ser professor, né? Então, assim, teve algumas voltas aí para eu virar professor depois. Legal. Olha, você sintetizou tudo que eu trabalho, né? Eu sou consultora de pessoas de empresa. E a gente tem que trabalhar para tentar extrair o propósito das pessoas. E você consegue me provar, né, que é esse o caminho. Quando você tem um propósito, você percorre ele, né? E você conseguiu chegar nesse ponto por conta de traçar metas, né? As metas são fundamentais para te dar norte. A sua meta é ler, no mínimo, 12 livros ao ano. O quanto isso não expande a sua mente, né? O quanto isso não lhe ajuda a lidar com todas as dificuldades que você passou. Que barra danada, hein? Ser um adolescente rebelde. E hoje lida com vários, não é, Viconte? Então, eu tô contando essa parte da história porque, assim, minha mãe é professora, né? Então, quando eu comecei a dar aula aqui, quando eu voltei para cá, o meu objetivo era passar no concurso. Antes de abrir o concurso, eu já tinha esse objetivo. Então, eu estudava voltado para o concurso. Quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que minha mãe me disse foi: conte sua história para os alunos. Que coisa! Aí eu perguntei a ela por quê. Ela falou: conte sua história para os alunos. Que mestra! Depois que eu comecei a contar a minha história para os alunos na sala de aula, eu percebi o porquê. Porque a maioria deles tem um perfil parecido com o que eu tinha. Não valorizava tanto a escola, estava meio desorientado em relação aos desejos, objetivos de vida e achava que não tinha mais retorno, que não conseguiria mais se organizar para ter uma profissão que desejava, para realizar os próprios sonhos e tudo mais. Então, eu acho que a minha história traz um pouquinho para eles disso, né? De assim, velho, tem problema, mas tem solução. Então, não desistir, conseguir entender o caminho, conseguir entender o que é necessário para ele realizar os desejos dele ali, né? Em relação a objetivos profissionais mesmo, objetivos Carlos, de vida. Sabe que eu também acho
que causa essa pane no jovem atual é esses conceitos de caixinha, né? Tem que estudar, tem que não sei o que. Que nem, por exemplo, eu eduquei as minhas filhas nesse sentido, né? Então é o seguinte, se vocês não passar de ano, vai para a escola pública, porque eu não vou ficar trabalhando para você tal. E tudo bem, graças a Deus, foi despertado nelas. Então, às vezes, eu arrancava os livros e falava, chega, vamos sair, vamos para a praia. Senão, elas não faziam isso, porque naturalmente elas são, graças a Deus. Eu tenho uma engenheira de produção e tenho uma engenheira de gestão na família. As duas foram federais também. Então, por livre iniciativa. Mas, não são todos que aguentam a pressão, né? Eu acho que nós, pais, também causamos alguns estragos na cabeça dos filhos. E essa história da carreira, né? Não existe mais isso já acabou. A gente não tem que superar isso, né? Então, mas ainda tem esses conceitos de que você tem que estudar para ser alguém na vida, que não sei o que lá. Não, e a hora certa, né? A hora certa é a sua hora, não é a hora que alguém determina. Você não tem a idade de fazer isso. Eu me formei como professor agora com 33 anos, né? Então, para mim, assim, eu não imaginava que eu ia estar terminando a universidade com 33 anos para iniciar a carreira como professor e agora me sentir muito bem e sentir que isso eu quero fazer até estar velho. Eu quero estar velho e estar dando aula. Que legal, que bom. Eu quero ter essa capacidade de criar, de conseguir fazer aulas novas ainda quando eu estiver mais velho. E é uma coisa que eu sempre desejo de vida. Eu acordo de manhã querendo fazer isso. Caramba. Então eu nunca tive isso com outra profissão. Eu fiz algumas coisas profissionais em minha vida e nenhuma delas me deu desejo de viver como dar aula dá. Que legal. Isso é lindo demais. Pra mim é muito bom. Dá uma satisfação pessoal imensa falar disso. Que legal. Eu falo assim, eu amo fazer isso, eu vou ser muito sincera a você. E é uma coisa assim, eu também fui para a faculdade tarde, porque eu não tive oportunidade antes. Né? 36 anos, eu era mãe solteira de 3 crianças, então, mas não importa, né? Quando você tem que agarrar como você agarrou. E a matemática é uma mística? É uma mística. Para mim, a matemática... Mas é por conta dos professores? Porque eu me lembro de monstros. Porque depende da abordagem, né? Eu acho que assim, a gente tem uma tradição de trabalhar a matemática teórica porque a gente aprende a matemática teórica na faculdade. Mas com o jovem, com o adolescente, a matemática teórica não tem tanto sentido, né? A matemática tem que ser a matemática aplicada. E quando a gente fala teórica, são as fórmulas, as regras matemáticas, os padrões, os problemas, né? Simbologia. Calcule o seno no cosseno. Nenhum jovem fica estimulado para analisar toda a geometria e tudo mais se você não traz aquilo ali para o mundo real. Perfeito. Nenhum jovem fica instigado para analisar as funções se você não traz aquela função, sei lá, explicando aquilo dentro de um processo produtivo, dentro de outro setor, trazendo a matemática aplicada no mundo, né? Pronto, olha, vou dar um recorte e dizer, quando a gente fala aí de alguns educadores, que eu tenho algumas ressalvas, não vou nem citar para não dar encrenca, eu tenho algumas ressalvas, porque as pessoas interpretam errado. Então, quando fala dessa desconstrução da educação e uma reconstrução, né, que ela seja disruptiva, é isso que está querendo dizer. Não é exatamente isso? Para mim é. Mas eu acho que não é para você. É o que está escrito. E não pode ser interpretado de outra forma. Está escrito isso mesmo. Faça diferente. Mas aprenda, desde que ele aprenda. Sim, a intenção é que você consiga trabalhar o conceito com a prática, né? Se você consegue trabalhar o conceito junto com a prática, você consegue instigar um adolescente, você consegue instigar o jovem. Se você trabalha só o conceito, é muito mais difícil você criar o desejo nele, né? Decorar as fórmulas. Decorar as fórmulas para tentar arranjar um emprego por causa do dinheiro. E não arranjar um emprego porque aquilo é o seu desejo. Sim, e depois com fórmula você não passa numa entrevista de emprego. Exatamente. Com fórmula você não passa numa coisa, você vai ter que fazer situações reais, estudo de caso, né? É bem diferente. Agora, sabe o que eu notei?
que a sua evolução profissional foi gigantesca. Quantos anos você tem, Carlos? Eu tenho 37 agora. Você é um menino, gente, que coisa linda. Tenho 37, já 4 fiz algumas anos coisas voando. A profissão de professor me deu muita liberdade agora, né? Assim, tem algumas vantagens da vida de professor, de profissionais, que são ligadas ao jeito da gente criar. Você tem liberdade de criar em sala, você tem liberdade de usar o currículo variando a forma que você aplica o currículo, né? Você não precisa trabalhar o currículo de uma forma congelada. Colocopia, né? Eu dei um ano, vou lá na minha pasta, olha o que foi e volta a mesma coisa. Eu acho que a gente vive um problema na escola ligado a isso, né? Os professores não podem dar a mesma aula que deram 10 anos atrás. O mundo não é o mesmo. Não é. Eu sempre começo o ano, primeira coisa é contar a minha história, segunda coisa é falar sobre as profissões em geral com eles, né? Conto parte da minha história profissional e falo sobre o mundo em geral. Por exemplo, que eles citem alguma profissão que trabalha do mesmo jeito que trabalhava 10 anos atrás. Perfeito. Isso não existe no mundo. Não existe. Então não existe, não tem como eu ensinar para eles a matemática do jeito que eu ensinava 10 anos atrás, do jeito que as pessoas ensinavam 10 anos atrás. Isso tem que estar ligado à evolução do mundo, tem que estar ligado às utilidades do mundo para eles, né? Para instigar eles. Muito massa, é verdade, totalmente. É o que a gente espera de todo professor, né? Mas por isso que você está aqui, por conta desses destaques aí, dessas diferenças. Olha, o papo tá maravilhoso, não tá? A gente vai encerrar esse primeiro bloco com o professor Carlos, voltamos em sequência, mas aí aproveita esse intervalo para você conhecer os nossos apoiadores. Muito obrigada. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73998189708. Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Oi, pessoal, estamos de volta. Hoje com o professor Carlos Pimenta, tá dando um show aqui de depoimento, já dizendo que foi menino rebelde, hoje que desconstrói dentro da sala de aula para dar essa matéria que é muito fácil, muito simples, chamada matemática. Professor, nesse segundo bloco eu queria falar sobre essa mudança do ensino médio, sem entrar em aspectos, né, polêmicos. Eu quero as coisas boas, né? Como é que você vai reconstruir, né, ou construir novos conceitos, novas pegadas? A gente tem uma redução da base, né? E aí a gente começa a trabalhar mais com a parte de itinerários. Tá, então vamos explicar para o nosso telespectador. A base, ela mantém 2 aulas matemática por semana. Sim. E aí cria um itinerário, que é um caminho que o aluno vai escolher. Vai escolher. Ele, ao longo do primeiro ano dele no ensino médio,
ele faz a base e 2 eletivas. E ao final do primeiro ano, ele escolhe no nosso caso aqui, a gente tem 3 itinerários, né? 3 caminhos diferentes que ele pode percorrer. Ele vai escolher um dos 3 para fazer o segundo e 3º ano. E nesse itinerário você tem matérias específicas que traz debates sociais, mundiais, voltados às áreas que ele escolheu. Certo. Mas só fica no debate. Eu quero saber efetivo. Você me conhece. Eu gosto de que eles trabalhem a parte teórica, mas eu gosto que eles trabalhem um pouco de mão na massa, né? Eu gosto do fazer, da coisa da educação aí, que hoje em dia chamam de maker, a educação do fazer manual, né? E conte. Então, no itinerário. Eu trabalho no itinerário mais voltado à matemática e ciências da natureza e no itinerário voltado às ciências humanas e ciências da natureza. Nesses 2, eu tento fazer eles ter reflexões sobre a necessidade de entender as inovações tecnológicas, Perfeito. como que impactam na vida deles e tentar relacionar conhecimentos de física e matemática com essas inovações. Nossa, já está saindo fumaça aqui na minha cabeça. Explica direitinho, como é que isso na prática? Na prática, vamos lá. Por exemplo, como que a gente estuda a geometria dentro do itinerário? Se eu estou estudando o estudo das áreas, né, das formas planas, eu trago os alunos para calcularem a área construída da escola. Eles vão pegar as formas da escola, que nem todas são padrões, calcular as áreas e me dar o cálculo da área geral. Eles fazem uma planta baixa de alguma parte da escola, cada grupo escolhe um setor da escola para fazer análise, né, para a gente conseguir concluir em uma unidade, e isso fica como a prova deles, do assunto. Então isso é a abordagem dentro do itinerário, a abordagem que eu faço com eles assim. Mas aí a gente tem outras, né, outros assuntos, essa é a parte de geometria. Quando a gente trabalha trigonometria, a gente estuda os triângulos dentro da escola, que são das tem vários da estrutura. A gente vai medir os triângulos dentro da escola para eles analisarem, eles vão estimar a partir de uma medida lateral, o resto do tamanho. A gente vai para a quadra, a gente cria alguns triângulos em 3D na quadra, usando alguns fios amarrados. Porque tem uns que gostam de esporte, né? Os jovens adoram futebol. Eu pego eles na quadra e coloco para marcar, calcular a distância do pênalti até o ângulo com alguns triângulos. Para variação do chute. Para eles conseguirem fazer uma brincadeira, né? Do tempo que vai gastar a bola até o ângulo, tal, qual é a distância que a bola percorreu, e a gente já mistura outra parte da matemática. Isso fica muito gostoso. Né? É mais instigante, né, para eles. Eles ficam mais empolgados. Se você vai estudar física, você coloca eles para correr na quadra e eles mesmos vão marcar o tempo e fazer a relação, entender o que é velocidade. Quando eles fazem isso, eles entendem. Eu não preciso dizer para eles o que é velocidade, é a relação de espaço e tempo da velocidade. E essa é uma interdisciplinaridade, que aí você trabalha com educação física também? Não, eu ainda não consegui relacionar a educação física direto. Dentro dos projetos que eu estou tentando iniciar agora, isso é uma outra área, né, voltada à matemática. Tem uns outros projetos de ciências que eu acho que um deles a gente vai acabar dialogando com... A minha ideia é que eu consiga dialogar com todas as matérias. Descrevo? Gente, isso é Você quer que eu descreva mais ou menos o que eu estou planejando para esse projeto? Claro! Vamos lá! Beleza, vamos lá. Eu estou pensando numa trajetória de estímulo à criatividade para eles, né? Faz parte da minha evolução como professor isso. Isso é o que eu quero fazer teoricamente como professor, né? Academicamente. Então a gente está tentando criar uma trajetória de criação. Como que a gente vai fazer isso? A gente estuda as inovações tecnológicas em geral, depois a gente começa a fazer projetos mais simples, manuais. Por exemplo, o primeiro projeto da sequência é um projeto usando palito de picolé, cola e barbante. Eles vão procurar projetos na internet, trazer para mim, eu vou levar amostras e eles vão criar para mim um projeto com esses materiais e algum outro reciclado a mais. A ideia é que qualquer complemento a mais do que essas 3 básicas seja de material reciclado. Então eles vão buscar algum outro material reciclado, a gente já está conversando sobre o IFBA, que é um colégio que tem em frente, né, o federal, ele é um ponto de recolher lixo eletrônico. Que legal. Então a gente está fazendo uma parceria com eles para tentar utilizar o lixo eletrônico antes de ir para a reciclagem. Para a gente poder ir lá, pegar peças que forem úteis para a gente, aproveitar nos projetos antes deles mandarem para a reciclagem o lixo eletrônico.
Então o primeiro projeto é esse, palito de dente, ou palito de picolé, barbante, cola e alguma coisa a mais ali. Eles vão fazer esse primeiro projeto, beleza. Primeiro teste de criatividade, livre para eles. Segundo projeto eu vou direcionar mais. Na sequência a gente vai fazer um projeto de jogos educativos. A gente vai montar uma sequência de jogos de tabuleiro, RPG, algumas misturas, jogo de baralho, dominó. Estou pensando em alguns jogos, estou com um banco de dados, né, para colocar como opção para eles. Cada grupo tem que montar um jogo desse. Por quê? É para a gente deixar de herança para a escola, ou para a gente poder levar para a escola de ensino fundamental do município. Sim. Então a gente vai tentar montar esse ciclo de criação de jogos para fornecer para escolas de fundamental ou para utilizar lá na escola mesmo, né, como objeto educacional. E aí esse segundo ciclo a gente se fecha com a exposição desses jogos para as outras salas e tudo mais. O terceiro ciclo de projetos vai ser voltado à Feira de Ciências. E aí eu quero, depois que eles têm essa prática, que eles perdem medo de usar algumas ferramentas de colagem e de criar com a mão, eles vão focar em projetos de ciência em si, para a Feira de Ciências. E aí a gente tem uma preocupação maior e uma parceria com o pessoal de linguagens, no apoio da escrita, né? Sim. Esses projetos agora já necessitam mais da escrita. Sim. Os outros dois primeiros eu pego leve na escrita. Eu faço, por exemplo, um resumo, o primeiro é um resumo da utilidade, para que serve, do que ele achou, do que representa aquilo ali para ele. De forma bem objetiva. O segundo, a gente já consegue colocar um pouquinho mais de teoria, misturando parte o que ele entende dos assuntos da escola que estão envolvidos dentro daqueles jogos que ele está criando. Sim. E a justificativa na bibliografia, né? Isso, uma justificativa básica, introdução, a parte teórica básica, que ele possa dizer como que ele está compreendendo a utilidade daqueles jogos. Legal. Já o terceiro, a gente tem que fazer um projeto, porque a ideia é que a gente consiga criar projetos e participar de uma competição estadual. Quem sabe federal, né? Mas vamos lá, a gente está no passo a passo. Sim, mas já participou, né? No ano passado a gente participou com o primeiro projeto. A escola está saindo da pandemia, né? Ano passado foi bem complicado a situação da escola. A gente teve situações muito difíceis aí de alunos com situações sociais bem complicadas. Todas as periferias da cidade estão lá dentro, né, do nosso colégio. Sim. Então, com 2.200 alunos, a gente tem uma dificuldade tremenda de administrar. Mas vamos lá. Esse ano a nossa meta é 10 projetos. Ano passado foi um. Ousado, Olha aí, galera, vocês estão perdidos, viu? A minha intenção é que sejam 10. Mas não dá para incluir um projetinho aí que envolva a hotelaria, que é a maior indústria da cidade? Eu gostei da sugestão. A parte, olha, o ESG, né? Eu estou desenvolvendo um projeto com o CDL e de consultoria nas empresas, e eu tenho uma aula de ESG para as empresas, porque eu quero que elas destaquem algumas práticas. Estou dando aula no Senac num curso de reservas, de hotel. E eu estou colocando ESG numa aula, porque eu quero que reservas comece a pensar em sustentabilidade no sentido, pode economizar papel. Né? Não precisa imprimir o slip para mandar para a recepção. Não, a recepção olha na tela. Online, né? É ficha online. Você entendeu? Então, o que dava, né? Pensa aí com carinho. Eu acho interessante a ideia. Eu coloco os hoteleiros à sua disposição. Me encarrego de buscar eles para poder ajudar. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada na ideia de gestão em geral do hotel, né? Para eu conseguir adaptar. Mas eu acredito que é uma boa, porque tem muito aluno da gente lá que já trabalha no setor hoteleiro e já entende. Sim. Toda vez que a gente tenta pensar esses projetos, a gente tenta falar da realidade deles, né? Sim. E você tem realidade de casa, realidade da vida em geral, realidade de trabalho. Muitos deles já trabalham no setor hoteleiro aqui. Então é bom que eles possam criar nessa área. Nessa área, olha aí. É uma satisfação pessoal e é um investimento pessoal profissional. E tá desenvolvendo coisa para nossa indústria maior. E aí a gente já pode fazer um evento local para divulgar esse projeto, chamando os hoteleiros sobre isso, entendeu? Achei interessante. Eu já estou chamando a outra escola estadual aqui da cidade, a do centro, né? Para a gente tentar criar uma feira de ciências nossa aqui, né? Só que a Feira de Ciências do Estado, ela não é voltada só às ciências, né? É uma feira de ciências voltada à inovação e empreendedorismo. Certo.
Então a nossa ideia é que a gente possa, esse ano vai ser muito difícil que a gente consiga realizar isso, né? Eu sou... Você pode sonhar. Eu sou um Fale sonhador pra dentro da mim. educação, então eu acho assim, se a gente não conseguir esse ano, isso vai continuar como objetivo. Sim. Eu acho que é muito bom que a gente consiga se aproximar do comércio, Claro, da indústria da local indústria. e tudo mais. Que é a única forma da gente fazer isso funcionar, né? A gente conseguir direcionar os nossos alunos para entender o mercado de trabalho, né? E imagina a riqueza deles verem executado um projeto que foi, né, desenvolvido dentro da sala de aula. Eu acredito muito, eu acho que é por isso que eu estou aqui, né? Por isso que o Sérgio me chamou, porque eu tenho que fazer esse casamento, né? É assim que a cidade se desenvolve, é assim que o país se desenvolve e as pessoas também. Porque fica todo mundo isolado, se a gente juntasse as pontas, né? Para desenvolver e para sustentabilidade, né? O planeta vai agradecer, a cidade vai agradecer, porque a cidade tá decadente, né? Nesse aspecto. Né? Então a gente precisa cuidar dela com carinho, e aí acho que faz isso. Eu acho a maioria dos projetos dos meninos hoje em dia tem muito valor da coisa da sustentabilidade, né? Vocês estão discutindo isso muito dentro da academia. Está muito discutido lá, mas não está saindo. Não está tendo liga. Por isso que o ESG, o ESG, ele traz algumas práticas para o mundo corporativo. Está muito interessante, a ONU que desenvolveu, junto com a OCDE, blá, blá. E aí, algumas práticas tipo, dá para pensar, vamos parar um pouquinho aqui, não é para economizar a grana, é para, além disso, e também dar uma contribuição na sustentabilidade. Se a hotelaria está mais vinculada à sustentabilidade, o marketing dela é melhor internacionalmente. A imagem do nosso turismo é melhor internacionalmente. O turista que vem para cá se sente mais confortável em saber que aquele turismo que ele fortalece é um turismo que apoia a natureza. Que apoia a natureza. A qualidade de vida em geral. A gente estava falando aqui, vamos ganhar um aeroporto internacional, certamente rotas internacionais. E isso chama demais. O turismo internacional está muito ligado com lugares de preservação, de tal. Eles querem isso, né? Eles não querem só conhecer o espaço por conhecer. Eles querem conhecer o espaço e querem sentir que eles estão valorizando o espaço. Então, acho que dá pra gente fazer esse desafio, né? Eu tô aceitando. Aí, gente, vou deixar aqui, cobrança, eu fico pra ajudar no que for necessário. É o tipo de cobrança que eu gosto, que eu tô com a meta pessoal de fazer isso, né? Da gente conseguir futuramente... As metas ele bate, todas, 12 livros por ano, muito bem. O Carlos, acabou, né? Não tem mais pra onde ir. Ou a gente se une para salvar algo que é comum a todos, né? E para desenvolver esses meninos, para dar aquela luz, brilho nos olhos deles, para que eles possam desenvolver, né, profissionalmente. Você vê que desconexão, eles já trabalham na hotelaria, mas nada dentro da academia deu a ele nenhum link, entendeu? Às vezes, eu vejo, por exemplo, no ensino profissional, a gente pede link, mas não tem apoio na empresa. Mas aí, então, a gente tem que virar a situação. Vamos virar a situação e provocar as empresas para que elas apoiem. Por conta de todos esses argumentos que você citou e que os empreendedores não são besta, né? Claro que querem. Eu acho que se a gente tiver um cenário de empreendedorismo e inovação legal entre os jovens aqui mostrando, né? Se a gente conseguir criar isso, a gente consegue envolver mais isso. A gente consegue envolver mais o setor hoteleiro. Tem que provocar, tem que remunerar, tem que tudo, porque mentes brilhantes, mentes, né? Tem que ter destaque, tem que saber que vai ter diferença e todo mundo vai batalhar por isso. Carlos, não sei se acontece na matemática, mas eu vou falar as dificuldades que eu tenho como professora, né, principalmente na faculdade, do aluno pré-julgar, tá? Eu não sei de onde veio isso, quem foi que ensinou ele, né? Para fazer logo um julgamento. Mas esse assunto vai ficar para o próximo bloco. A gente volta já já. Aproveita para conhecer os nossos patrocinadores. Vamos, até já.
A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini. Um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini. 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Estamos de volta. Eu tenho certeza que você deve estar gostando do papo. Professor Carlos, uma sumidade, é uma alegria demais de estar com ele. Matemática é bicho difícil, mas olha quanta coisa maravilhosa a gente pode fazer com a matemática, né? Professor, eu deixei lá no primeiro bloco, esse é o nosso bloco final, aquela questão. Os alunos estão, né, criticando antes de conhecer. Isso é só comigo? Só essa só é a minha impressão ou é a sua impressão também? Eu achei assim, o meu contato hoje maior é com os alunos de ensino médio, né? Sim, já. Eles já chegam no ensino médio com algum tipo de bloqueio, às vezes, né? Bloqueio. Eu acho que eu tive isso com algumas matérias. Eu tive isso com gramática, eu tive isso com biologia, até certo momento. Em gramática eu quebrei isso quando eu pensei em estudar para concurso. Que eu entendi que era o único jeito de estudar para concurso, era estudando português e sentei para estudar português para concurso. Mas biologia eu demorei um tempo para parar para aprender mais. Eu acho que eu aprendi mais biologia depois que eu saí da escola, de curiosidade, para tentar aprender. Caramba. Porque eu tinha um certo bloqueio. E eu penso isso, tento me colocar no lugar deles. Eles chegam no ensino médio, eu converso com eles em geral, né? Vou tentar conhecer a história deles, tal, de onde vieram, as escolas que vieram. E eu vejo que tem alguns que falam, professor, eu não aprendo matemática. Eu falei, então você é meu desafio desse ano. Porque eu chego mim... Mas aí vamos lá, vamos trabalhar esse bloqueio. Quando eu tenho bloqueio, eu parto para o ataque. Tipo assim, não ataque, né? É no sentido de criticar. Aí eu vou mas desmerecer. Exatamente, ele quer recusar aquilo ali. Recusar. Ele recusa aquele conhecimento, né? Ele Mas tenta desvalorizar, isso é ruim. ele tenta... Isso é ruim, não é? É ruim, é péssimo. É mas péssimo, ainda... porque olha, eu me lembro que eu fiz assim meio que uma sessão de coach na aula, porque teoria de jogos, eu preciso entrar na matemática para poder consolidar todas as combinações. Então, empresas que querem ampliar ou fechar, aumentar o preço ou não aumentar, tudo isso é lógica, dentro de um contexto de estudar, né, o mercado. Só que aí começam, fecha ou não fecha? Não devia fechar, porque... Não, gente, ninguém quer saber. A matemática vai responder. É lógica. É número. Então, a matemática te dá a previsão, aí você analisa os dados, faz a projeção. Vamos brecar aqui, vamos respirar fundo, vamos deixar só o conhecimento entrar. A hora que ele processar, a gente vê todo o cenário e depois a gente entra para perguntar. Olha, isso aqui, aquilo ali, que é diferente de dizer não está certo, né? Mas eu acho que o ambiente E dos aí? meninos é um pouco menos racional, mais emocional. Quando Sim, a gente pensa completamente. a gente pensa no mundo profissional, a gente sabe que ali a decisão é racional, né? Tem que ser racional para ser bem feita.
os jovens não têm... A vida da gente, ela precisa ser racional. As nossas decisões têm que ser racionais em relação à nossa vida. Tem que estar baseada, quando né? a gente pensa na nossa família, Sim. é emocional quando a gente pensa em quem a gente ama e tudo mais. Mas quando a gente toma uma decisão profissional, ela tem que ser racional também, né? Eles têm que começar O que a matemática ajuda nisso? Me ajuda conte. demais, né? É racional. Ajuda em tudo, gente! É quando a gente junta a administração com a matemática. Né? É quando a gente junta a engenharia de produção com a matemática. Essa análise de dados, previsão, eles não conseguem entender isso a longo prazo, né? As possibilidades disso na vida deles. Em geral, os jovens não conseguem entender. Sim. Em geral, eles acham que aquilo é impossível para eles. Quando você mostra que é possível, você faz ele ir na frente no quadro, resolver alguma coisa. Nossa. Você faz ele compreender um assunto que para ele era uma coisa extraordinária, né? Que parecia muito difícil. A perspectiva dele de mundo muda. E a projeção dele de futuro em relação à matemática muda também. Sim. Carlos, será que faltam professores que deem esperança? Acho que sim, né? Será que ficar discutindo as mazelas não está deixando o jovem sem esperança? Esperançar é um verbo que a gente tem que fazer parte, né? Acho que todo professor tinha que ter tatuado no braço o verbo esperançar para andar com isso. Perfeito. E todo dia olhar no espelho e lembrar do esperançar como meta profissional. Se a gente esperança... Tem muito a ver, talvez, às vezes eu sou mal resolvido como profissional, né? E acaba, né? Existe isso, né? Eu não vou fazer essa crítica que eu não gosto. Nem eu. Estou chegando há pouco tempo no mundo dos professores, eu respeito muito Eu também, com certeza. Mas o tempo não né? pode lhe entristecer. Né? Ele tem que dar esperança a você, né? A gente tem um mundo profissional dentro dos professores que, assim, se você vacilar, você entra na galera que entristece. Tem uma galera dentro do mundo profissional de professores que está puxando os outros para entristecer, para você desanimar com o que você está fazendo. E se você vacilar, sei lá, um abalo psicológico que você passa na vida, na pandemia agora teve muito, né? Sim. Eu vi muita gente profissionalmente entristecer, não ter coragem, não sentir mais essa vontade de esperançar os alunos porque estava desanimado consigo mesmo. Estabilidade psicológica na profissão de professor é muito importante. Muito. Né? E eu sei que vocês estão sem apoio psicológico no sentido profissional, né? Que seria muito bom. A gente precisava, né, de um apoio maior. A gente tem um apoio do Estado aqui, no nosso caso, mas assim, é bem simplório esse apoio, né? Em virtude, eu estou falando assim, é importante em virtude de tudo que a gente passa, né? Então, as realidades dentro da escola, a gente convive com aluno que sofre diversas violências, diversos abusos, aluno que desmaia de fome na escola, aluno com crises de ansiedade constantes. É a coisa mais comum hoje em dia na escola da gente, mais de 2.000 alunos, crise de ansiedade é diária. Em 2.000 alunos, todo dia alguém vai ter uma crise de ansiedade. Gente, isso é pauta para outro programa. Não é verdade? Professor, que delícia, viu? Nossa, a Glaucia está de parabéns me indicar o professor. Claro que outros de lá também virão. A gente está começando agora, né, professor? Então quero falar com todos. Porque eu também quero, aproveitando agora que o ano está, né, deslanchando, ser instrumento de apoio para essas conexões que eu acho fantástico. Ainda bem que você vai olhar, pensar com carinho e ver onde é que a gente se encaixa, né? Onde encaixa para trazer as empresas para dentro e os próprios alunos, provocar eles no local de trabalho, né? Vai, eu tenho certeza. A matemática hoje, como é que eu só queria que você me fechasse a matemática e o Enem. E aí? Vai mudar alguma coisa? O Enem vai ter que mudar inteiro também, né? Ou ele já mudou? Como apareceu agora uma consulta pública para reformular o ensino médio. Certo. Então, o planejamento de mudança do Enem já vai ter que mudar. Mas a gente vai trabalhar, o nosso currículo de matemática continua sendo o mesmo, né? Sim. A gente está trabalhando o currículo do ensino médio, independente do que forem fazer com o Enem. A gente tem que focar em fazer os meninos refletirem aquele currículo ali, né? Sim. Conseguir pensar aquele currículo no mundo. E é isso. Pensar no mundo. Por quê? Porque a realidade de um curso superior, ela não é tão clara assim. Dado a evasão que a gente tem no ensino médio, né?
Sim, a gente tem uma aprovação baixa hoje em dia, né, de ensino médio, assim, a participação das escolas públicas tem reduzido nos últimos anos e a gente quer voltar a aumentar isso, né? Os meninos têm que, assim, eles têm que trabalhar agora, a maioria das famílias precisam que os filhos trabalhem, mas eles têm que ter essa perspectiva de crescimento profissional. Exato. Essa perspectiva de conseguir buscar profissões que eles desejam, que eles sonham. Então, aí, a gente vai trabalhar sempre a matemática voltada para isso, para os sonhos deles. Eles têm que sonhar. Se o aluno não sonha, a gente não vive. Não existe profissão de professor sem aluno sonhando. Mas esse sonho tem que estar traduzido em ação, né? Não é uma ação, né, efetiva para que esse sonho a gente tem que conseguir melhorar, né, a qualidade do ensino em geral. A gente tem que conseguir melhorar o nosso espaço para trabalhar os raciocínios matemáticos também. Perfeito. Não são os únicos necessários, mas a gente tem que conseguir melhorar a educação em geral. Meu sonho é estar me aposentando vendo o Brasil como referência de educação. Oh, que bom. É o meu também, viu? Nossa, é muito importante isso. Claro que tem que mudar muita coisa e tal, mas isso não nos cabe aqui discutir, vamos falar matemática. Professor, tem alguma coisa importante como consideração final que o senhor traria para nós no programa? Eu acho que é mais do papel do professor em si na vida dos alunos, né? A gente está falando disso aqui, está meio repetitivo, mas para mim eu acho que o papel de esperançar entre os alunos, o papel de fazer eles sonharem, de manter eles sonhando, para mim é combustível na vida e é o que eu quero como vida, é o que eu quero como professor. Perfeito, maravilha, isso é o diferencial, né? Gente, então vamos pôr esses alunos para sonhar, aquele sonho assim que ele possa se sentir feliz, né, se realizando. E para sonhar tem que conhecer bastante coisa, né? Que aí amplia a mente, você vai até onde pode ser, né? E eu acho muito interessante isso. Parabéns ao colégio, né? Quero mais do colégio, quero que a gente possa estar lá entrando, fazendo palestra, agitando a galera, integrando verdadeiramente com vocês, com esse objetivo comum, que é transformar, né? A educação transforma. Eu acho que são muito bem-vindos. A direção, a escola em geral vai adorar. Queremos entrar sim para ajudar e tenho certeza que tem muitas pessoas que querem colaborar também. Vamos mudar, né? O Brasil tem que ser transformado através da educação. Todo mundo fala isso, né? Tudo que é política, educação, mas efetivamente o que a gente pode fazer, né? Sem depender desses agentes políticos, né? Fazendo cada qual a sua parte. Eu acho que a gente tem uma ligação aí, né, do mercado de trabalho com a escola que pode ser feita. Principalmente os alunos que estão no turno parcial. Não trabalham com escola integral, os alunos que estão no parcial precisam de um apoio, um direcionamento no outro turno, né? Eu acredito que as empresas têm um papel importante aí. Se a gente estiver funcionando bem essa relação, né, se estiver bem direcionado a parte de estágios, de acompanhamento das empresas aqui, eu acho que elas vão ter um papel fundamental para essas famílias se estabilizarem, porque se o jovem está estudando, está trabalhando, conseguindo ter uma vida de qualidade, ele produz mais, ele vive melhor. Sim. Então a gente tem que conseguir trazer ele para perto da realidade do trabalho da região e das empresas em geral, conhecer bem o que tem disponível para ele viver legal aqui na região. Ele merece. E eu quero todo mundo na região, a gente tem que desenvolver ela, né? Isso que é bom. Que maravilha. Bom, nós vamos encerrar esse programa maravilhoso. O professor vai dar o tchau dele. Eu já vou deixar o meu aqui agradecendo muito a vocês pela audiência e esperando que vocês acompanhem sempre o nosso trabalho. Professor Carlos, suas considerações finais. Agradeço o convite, mandar um abraço imenso para todos os estudantes, meus alunos ou ex-alunos. E é isso aí, a gente se vê na sala de aula. Tchau, gente. Obrigada. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento.
São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73998189708. Dias difíceis, dias de luta, quando a vida parece tão dura e você só precisa de alguém pra abraçar. Sei que você vai estar lá, eu não preciso nem chamar. Na verdade sempre foi assim, companheiros do início ao fim. A gente pega estrada sem hora pra voltar e depois para em algum lugar, sentados no capô do carro, vendo o mato, ouvindo o som que vem do rádio, sentindo a brisa que sopra no ar, falando sobre a vida, o tempo, sei lá. E num abraço apertado, iluminados pelo brilho que vem do alto. Depois da noite escura sempre vem o sol. Do brilho dos teus olhos fiz o meu farol. Nessa tempestade, nessa escuridão, ancorei o meu navio no teu coração. Do teu cais, o meu cais. Meu porto seguro, a minha salvação. Meu porto seguro, a minha Salvação. É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local
representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da Proa hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também em que a Proa participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A Proa, eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né, e fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da Proa. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos, e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Assim, eu poderia trabalhar, né, assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza ele exatamente isso. Andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele, o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo.
E aí, por isso mesmo, o filho foi ficando ali no estado das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui, não. Foi sempre aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. A Proa, em prol do bem comum, sempre.